Hoje eu queria entrar num outro tema, que é a da necessidade da associação entre pessoas interessadas no próprio desenvolvimento. Essa associação é um fenômeno natural que, por motivos totalmente antinaturais, acabou no Brasil. Quando eu dava aula no Rio de Janeiro, nós fizemos uma pesquisa entre intelectuais e artistas brasileiros que haviam entrado no cenário nacional na década de 30. E naquela época praticamente não havia ensino universitário, só tinha as faculdades de Direito e Medicina. E nós íamos perguntar para eles aonde vocês aprenderam. E então a resposta era sempre a mesma: eu aprendi com os outros, eu fiz amigos e nós conversávamos, debatíamos, trocávamos ideias, recebíamos sugestões e assim vai aprendendo. E um serve de modelo também para o outro. Isso é assim, a regra geral, não falhou um, né? Então, mesmo aqueles que haviam estudado no exterior, eles davam mais importância a essa convivência do que ao ensino que tinham recebido lá. Se você pegar, por exemplo, o Gilberto Freire estudou nos Estados Unidos, estudou com o antropólogo Franz Boas, mas o essencial da mentalidade dele foi formado no Brasil, no intercâmbio de ideias. Então, onde quer que você verifique um florescimento, né, literário, científico, filosófico, você vai ter esse fenômeno. É muito interessante você estudar o caso de Viena, que foi um dos centros mais criativos, sobretudo da filosofia, mas também da literatura e do teatro, por volta da década de 20. E o centro da vida cultural de Viena eram os cafés, os bares, e não as universidades, né? O desempenho das universidades é inclusive desprezado. Existe um belo ensaio do Otto Maria Carpo chamado Reminiscências Vienenses, onde ele reduz a universidade austríaca, tão famosa, a pó, né? Quer dizer, já era um ambiente corrompido, você tinha ali a regra básica era o corporativismo, o interesse corporativo, as fofocas universitárias, o jogo de prestígio e, portanto, aonde você tinha mesmo o centro, onde as ideias circulavam e as pessoas obtinham a sua inspiração, eram os bares vienenses, os que eles chamavam os cafés. Especialmente alguns, ele cita o nome, eu não me lembro. Tinha 2 ou 3 que eram bastante famosos, né? E, curiosamente, quando um desses bares é fechado, o nível de intensidade da vida intelectual vienense cai muito. Não precisa dizer que depois da ocupação nazista foi tudo para o brejo, né? Acabou tudo de repente. O Rio de Janeiro foi, durante muito tempo, o centro da vida intelectual do país. E a primeira coisa que um sujeito dotado, com algum talento e com alguma ambição ou literária, ou intelectual de modo geral, fazia, era ir para o Rio de Janeiro. E ele sabia que ali ele ia encontrar um ambiente acolhedor e estimulante. Um exemplo claríssimo é o Herberto Salles, que era um sujeito que morava numa cidade do interior da Bahia e que escreveu uma carta para Aurélio Buarque de Holanda, dizendo: não, estou pensando em ir para o Rio de Janeiro. Bom, Aurélio responde: venha imediatamente, né? E então eles já esperavam esse afluxo de intelectuais do interior que se concentravam no Rio de Janeiro. Mais notável ainda é o caso do Graciliano Ramos, que ele tinha sido prefeito de uma cidadezinha muito pequena, chamada Palmeira dos Índios, em Alagoas, e ele escrevia uns relatórios de final de ano, relatório da prefeitura. Um desses relatórios caiu na mão do Augusto Frederico Schmidt, poeta, que era também um editor e uma espécie de líder intelectual no Rio de Janeiro. E o Schmidt leu aquilo e disse: eu aposto que esse sujeito tem um romance na gaveta. E tinha mesmo, ele tinha escrito já o Caetés, que é o primeiro romance dele. Também o Schmidt manda ele vir imediatamente para o Rio de Janeiro. E ali existe um importantíssimo centro de convivência, que é o fundo da livraria José Olímpio. Praticamente todos os intelectuais brasileiros que tinham algum peso se reuniam ali diariamente. E ali tinham conversações, polêmicas, trocas de ideias, etc. E isto criou a literatura brasileira. Bom, hoje em dia nós não temos mais isto. As pessoas estão totalmente dispersas, o único ponto de encontro é a internet, mas isso evidentemente não basta.
Porém, isso que eu estou dizendo tem uma importância algo mais do que o lado social e o estímulo psicológico. A literatura, ela deve refletir de algum modo a experiência comum. Porém, isso realmente não é uma coisa fácil de conseguir. Primeiro que a experiência individual é bastante limitada, cada um vai ter que preencher aquilo com a imaginação, e ele tem de algum modo de captar os estímulos de todo o ambiente social e encontrar um modo de representá-los. Ora, o modo de representá-los são as várias técnicas literárias que existem. Quer dizer, você pode estar influenciado por uma determinada corrente, digamos, naturalista, romântico, impressionista, surrealista, qualquer coisa, e ela pode não ser muito adequada à representação da experiência comum de uma certa sociedade numa certa época. Então você vai ter que fazer uma série de ajustes. Em suma, a representação literária da realidade, ela é um problema. Ela não é uma coisa... No Brasil ainda existe essa coisa bárbara, selvagem, de achar que toda obra literária é expressão espontânea da mente do autor. Isso é um barbarismo. É só o fato de existir essa ideia circulante, né? As pessoas sempre perguntam assim, mas será que o sujeito sabia que ele estava fazendo isso? Eu digo, mas se ele não sabia, como é que você pode fazer o que você não sabe fazer? Né? Então, é claro que toda obra literária é precedida de muita meditação, de muita reflexão e, evidentemente, de troca de ideias, troca de sugestões. Você pega essas trocas de sugestões não só no material que você leu, mas com as pessoas que estão presentes e que estão tentando fazer a mesma coisa que você. Então você pega, por exemplo, toda a literatura do Nordeste, que surge ali com o Graciliano Ramos, Jorge Amado, Amando Fontes, Zé Luiz do Rego, Jorge de Lima, em parte. Tudo isso aí é um grupo que se formou em torno da pessoa do Gilberto Freire. O Gilberto Freire, com os seus estudos de antropologia e sociologia, ele trouxe uma inspiração para toda essa gente. E, de certo modo, moldou o chamado modernismo nordestino. Né? Se você compara isso com o modernismo paulista, você vê uma diferença abissal, porque o modernismo nordestino estava procurando captar algo da sociedade brasileira que não tinha sido registrado na literatura ainda. E o movimento modernista de São Paulo está tentando apenas se atualizar em relação aos estilos que vigoravam na Europa. Por isso é que a literatura produzida pelo movimento modernista de 22 em São Paulo soa bastante artificial, que não reflete a vida real. Você vê mais estereótipos ou coisa assim. Tanto que, vamos dizer, a obra que, do movimento de 22 aqui se tornou mais lida e lida até hoje, de algum modo, é o Macunaíma, um romance do Mário de Andrade, mas ela é uma monstruosa caricatura. Ela não reflete a experiência real da sociedade, mas apenas, vamos dizer, os seus aspectos mais grotescos e mais cômicos, mas visto também por um ângulo muito estreito e, sobretudo, muito lesado pelo fato de o Mário de Andrade querer inventar uma nova língua, né? Que ele chamava língua brasileira. Ele escreveu até um negócio chamado Gramatiquinha da Fala Brasileira. É isso? Mas esta fala brasileira, bom, não era sequer a fala dele mesmo, muito menos a fala do grupo. Então é um conjunto de estereótipos caricaturais que ele impõe como literatura brasileira. Daí a enorme dificuldade que você tem para ler o Macunaíma hoje em dia. Claro, ele jogava ali com elementos folclóricos, mas quando você parte do folclore, você já não está partindo da experiência direta, você está partindo já de uma elaboração prévia. Ora, hoje em dia, quais são as influências culturais que as pessoas recebem no Brasil? É basicamente duas: televisão e internet. Né? Então, shows de música popular. E isso aí, então, já vai limitando barbaramente o espectro de sensitividade das pessoas. Tanto que na literatura dos últimos praticamente 40 ou 50 anos, você não vê a experiência brasileira retratada, exceto sob a forma de estereótipos. Por exemplo, todos os estereótipos que saem da experiência dos esquerdistas no movimento 64, o golpe 64. Eles não param de registrar essas mesmas experiências, que foram as experiências de um grupo limitadíssimo, mas que para eles esse grupo era o mundo. Então,
o que os intelectuais esquerdistas sofreram, ou dizem ter sofrido na época, virou um tema dominante durante 40 anos. Os caras só falam disso. Eu digo, ora, qual é a última produção literária de valor feita sobre este assunto? Acho que foi o livro do Quarupi, do Antônio Calado Quarupi, e o do Carlos Heitor Coni, Pessach, A Travessia. Houve outros que escreveram também, mas também numa clave deformante, com por exemplo, o Marco Rebelo, que já estava muito velho, escreveu uma sátira dos militares, chamada O Simples Coronel Madureira. Então ele pega um milico idiota, bem estereotipado, não caricatural, e escreve um romance em torno disso. Então isso realmente não reflete a experiência do Brasil. É claro que a experiência deste grupo específico de intelectuais de esquerda, ela é perfeitamente real, tá certo? Mas isso coincidia com a experiência do restante da população? Eu vejo, por exemplo, que na época o pessoal da esquerda estava aterrorizado, mas o resto da população não estava de maneira alguma. Então você tem um contraste aí. Agora, você dizer, a nação inteira, 200 milhões de pessoas, são todos uns alienados, só nós sabemos a realidade. E na hora que você pensou isso, você já cortou o contato com a vida real na mesma hora. Quer dizer que a conversa do grupo se torna um substitutivo do mundo. Não é isso? E isso, evidentemente, matou matou a produção literária por muitas décadas à frente. Eu acho que o Canto de Cisne foi o livro do Ledo Ivo, que chama A Morte do Brasil. Então a história gira em torno de um policial violento, uma coisa assim. Mas, um momento, aquilo era a morte do Brasil? Não, aquilo era a morte de um grupo. Não era do Brasil. Você não via uma atmosfera fúnebre durante a ditadura, exceto se você estivesse metido naquele grupo, certo? Que depois se associou à guerrilha, essa coisa toda. Então, você vê que até hoje o golpe de 64 é o tema predominante das discussões entre os intelectuais de esquerda. Quer dizer, eles nunca se refizeram do susto, né? Eu até tenho uma explicação psicológica para isso. Que entre o dia 31 de março e o 1º de abril, todas as lideranças comunistas fugiram e se esconderam nas embaixadas, temendo uma matança geral. Mas não houve matança nenhuma. Na verdade, nesses dias morreu exatamente a quantia de uma pessoa que se alvejou a si mesmo acidentalmente. Isso foi tudo. Então os camaradas escondidos, uns foram para o exterior. Eu me lembro que eu era estudante na época, e diante da notícia do golpe, nós saímos pelas ruas buscando as lideranças para que nos orientassem. E cadê as lideranças? Todas tinham sumido, né? Prevendo um desastre, uma noite de São Bartolomeu que jamais aconteceu. Então foi um show de covardia como nunca se viu na história. O único sujeito que tentou fazer alguma coisa, reagir mais ativamente ao golpe militar, foi o Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, com aquela história do grupo dos 11, que eram algumas pessoas armadas, tá certo? Dispostas a uma resistência que àquela altura já era impossível, porque o João Goulart já tinha desistido da briga. Então foi um negócio utópico e regional, mas no resto do país foi a debandada geral, pânico. Agora imagina o sujeito, depois que passou o negócio, ele viu que não teve matança nenhuma. Como é que ele vai explicar para ele mesmo, né, esse momento vergonhoso da sua carreira? Você tinha massas militantes ali esperando uma palavra dos caras, esperando que eles os liderassem, né? E nada, os caras simplesmente desapareceram. Veja, o secretário-geral do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, ele fugiu tão apavoradamente que ele esqueceu em casa as cadernetas com os nomes e endereços de todos os dirigentes do partido do país inteiro. E como é que a gente faz uma coisa dessa? E eu tenho a impressão que certos atos mais ousados que depois eles cometeram no tempo da guerrilha, então uma espécie de compensação
psicológica dessa covardia, né? O sujeito se acovardou uma vez, depois ele tem que mostrar uma coragem fora do comum, de certo modo, para aliviar a sua consciência. Isso imita exatamente a história do Lord Jim. Não sei se vocês leram Joseph Conrad, né? Lord Jim é o capitão de um navio mercante que está levando uma leva de peregrinos muçulmanos para fazer a peregrinação na Meca. E lá para dentro dá uma tempestade, ele acredita piamente que o navio vai afundar e ele manda abandonar o barco. Então ele e a tripulação abandonam o barco, mas os peregrinos ficam no barco. E quando eles remando chegam no porto, está lá o navio intacto. Então, evidentemente, ele é expulso da marinha mercante e vai morar numa ilha longínqua, onde ele comete uma série de atos desatinados, de menos de coragem do que de loucura, tentando compensar, mas não compensa, né? E no fim termina sendo sacrificado, termina tendo uma morte que é meio heróica, meio grotesca. Então, essa experiência humana, a compensação histérica da covardia, isso aconteceu com toda a esquerda brasileira. Este fato foi documentado? Não. Este é o fato mais importante da história psicológica do Brasil nos últimos 70 anos. Não tem um romance sobre isso. Este choque de você ter corrido de um perigo inexistente e depois você ter que fazer algum desatino para compensar aquilo, isto marcou a história do Brasil até hoje. Por que você acha que até hoje eles estão procurando os crimes da ditadura? A ditadura matou no total 400 pessoas, enquanto os assassinados, por sua vez, matavam 200. Quer dizer, houve um conflito armado, a parte mais forte venceu, mas a outra não deixou de cometer os seus crimes também. Então, o que tem isso de tão traumático numa época em que você tem 70 mil homicídios por ano? Quer dizer, por que esta violência sofrida por aquele grupo pequeno, né, que não chega nem a décima ou 20ª parte do número de vítimas assassinadas anualmente hoje em dia, por que isso tem tanta importância? Por que falar obsessivamente disso? Né? Sendo que há uma total desproporção entre o que aconteceu na época e o que acontece hoje, todos os dias. Então, isso aí não é uma conduta normal, não é uma conduta de senso comum, não é uma coisa racional, então tem que ter uma explicação de tipo neurótico, evidentemente. E isto, eu sou a única pessoa que observou isso. Até no livro O Exército na História do Brasil, que eu achei que o capítulo final sobre eu era editor do conjunto da obra, o capítulo final, que dizia a respeito justamente a essa época do golpe, estava muito incompleto e eu fui pesquisar por mim mesmo e descobri isto. E escrevi isto no próprio livro, né? De maneira breve, sem investigar mais profundamente, mas mesmo os mais entusiasmados adeptos do regime 64 não repararam nisso. Eles tratam tudo como se fosse uma questão de ideologias em disputa. Digo, claro, uma ideologia tem algum peso na hora das coisas, mas ela não é a única motivação que leva as pessoas a agir dessa ou daquela maneira. Qualquer que seja a ideologia do cara, ele continua sendo um ser humano, com a psicologia de ser humano, e, evidentemente, ele tem milhares de motivações que são extra-ideológicas. Mas, por exemplo, o cara, seja da direita ou da esquerda, por exemplo, ele tem fome, ele tem medo, tem desejos, etc, etc. Então, por que dar uma explicação ideológica a uma coisa que tem uma motivação psicológica tão óbvia, que é o medo? Também, quando saiu o livro do Zuenir Ventura, em 1968, o ano que não acabou, também é a mesma coisa. Você vê que em 68 aconteceram rebeliões estudantis em vários lugares. Na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, etc, etc. Em todos esses lugares, os estudiosos já fizeram uma revisão severa daquilo. Os próprios participantes fizeram uma autocrítica assim, arrasadora daquilo. Não tem mais ninguém que leve a sério as rebeliões de 68 no mundo.
mas no Brasil ainda leva. Hã? Por quê? Justamente por causa deste fator. Então, os acontecimentos de 68 então, adquirem, vamos dizer, a importância de um símbolo do heroísmo da militância esquerdista para compensar a covardia de 1964. Então, depois disso surgiram alguns temas. Né? Os temas primeiro, o bandido como vítima da sociedade. Isso tem milhares de obras sobre isso. Romances, novelas, contos, etc, etc. E depois, o problema da mulher oprimida pelo marido. Também tem vários. E tem o problema do homossexual e do transexual. Isto é tudo. Então, quando você vê, parece que nos últimos 70 anos, tudo que aconteceu no Brasil foi aqueles acontecimentos de 64, 68, e esses draminhas que não são observados na sociedade brasileira, mas vêm prontos de ONGs externas. Todo mundo sabe que, quando o sujeito vai fazer uma matrícula na faculdade, já tem um homem da Fundação Ford oferecendo para ele uma bolsa, mais essa vantagem, mais aquela vantagem, se ele fizer uma pesquisa com tal resultado. Então, você vê que esta atividade intelectual é totalmente desvinculada da vida real. Quer dizer, são estereótipos criados pela propaganda, impostos por ONGs ou por organizações políticas, que então os camaradas ecoam aquilo na literatura. Não que esses problemas não existam. Eles existem, mas certamente não são os únicos. Né? Então, por exemplo, os problemas, vamos dizer, dos 70 mil vítimas de homicídio anual, elas não aparecem em parte alguma. Né? Dá a impressão que só quem está sofrendo com isso é o bandido. Não é isso? Então, uma literatura feita de estereótipos, ela só serve para fins de propaganda, e mesmo como propaganda não funciona muito. Porque se você perguntar assim, de todo este formulário ideológico que moldou a vida intelectual nos últimos 70 anos, quanto disso se impregnou na mente popular? Praticamente nada. Se você perguntar assim, quantos brasileiros são, vamos dizer, adeptos da educação gaysista nas escolas? Vai ser 10%, 15% no máximo. Então isso quer dizer que a vida do povão desapareceu completamente da nossa literatura. Ora, se a literatura não se espelha na vida real, então ela não expressa a experiência comum. Ela expressa uma subjetividade de um pequeno grupo, tá certo? Que às vezes não é capaz sequer de exprimir a sua vivência, a sua experiência, mas exprime apenas os slogans e estereótipos que já vieram prontos. Então, isso aí matou a literatura brasileira. Se mata a literatura, o que acontece? Já dizia Aristóteles que a inteligência não opera diretamente sobre os dados dos sentidos, mas sobre as formas registradas e guardadas na memória. Acontece que a literatura é essa memória da vida em comum. Muito mais do que os livros de história. Porque o livro de história está sempre limitado àquilo que ele pode documentar de algum modo. Então, se você pegar todos os livros de história do Brasil que se escreveram nos últimos 70 anos, eles também não documentam o que aconteceu. O historiador não pode fazer isso, a não ser que ele parta de uma base literária anterior, porque daí ele opera sobre os símbolos que estão já registrados na literatura. E isso é importantíssimo, porque a arte de escrever livros de história depende, em quase tudo, das técnicas de ficção existentes. Ora, se você não tem as técnicas de ficção, não tem as obras de ficção que fazem a primeira síntese imaginativa da experiência comum, o historiador teria que fazer tudo desde o começo. Isso simplesmente não é possível. Você vai ver que não existe nenhum florescimento de obras historiográficas de grande porte onde não houve antes um movimento literário poderoso. Uma coisa depende da outra. Isso significa, então, que na hora que acabou a experiência literária, a história também vai ficar só na superfície das coisas. Se você pega a obra do Marco Antônio Vil, é uma coleção de recortes de jornal. Ele apenas repete o que a mídia já disse. Então,
a mídia e os programas de TV começam a ser a base imaginativa em cima do qual o pobre do historiador vai trabalhar. Eu digo, isso é absolutamente impossível. Você veja, um escritor, ele trabalha com dados que ele retirou da sociedade humana, mas não são dados históricos que ele possa comprovar. São coisas que não estão documentadas, em parte alguma, mas que ele pega diretamente, vamos dizer, por experiência vicária, experiência dos outros, não é isso? Através do interesse que ele tem na humanidade dos personagens em torno. Não é certo? Então, você pegou o café? Muito bem. Se a história, então, está muito mal documentada, o que acontece? Essa visão do passado, ela recua para o aspecto mais polêmico da coisa. Então, por exemplo, uma história do Brasil escrita desde o ponto de vista dos militares que estavam no poder. Mas eu não estou falando de propaganda, como você vê no site Ternuma, por exemplo. São militares que organizaram aquele site, fazem o que podem, claro, mas eles estão advogando em causa própria. Eles não estão documentando o drama. Aliás, a parte dramática é excluída. E ali tudo é representado como se os militares fossem pessoas perfeitamente racionais, que sabiam tudo o que estavam fazendo, fizeram o melhor possível e são injustiçados por esses malditos esquerdistas. E o esquerdista, por sua vez, acha que ele é o cara injustiçado por aqueles malditos militares. Eu digo, mas isto não é história. Isso é confronto de discurso de propaganda, que não chegam sequer a ser discursos ideológicos, porque nenhum dos personagens envolvidos tem sequer o domínio da ideologia que ele pretende representar. Eu já tive vários debates com marxistas que não entendiam nada de marxismo, que eu tinha que ensinar para eles. O tal do Olavo Café, né? E o cara vai aqui apresentar o ponto de vista marxista. Você lá sabe o que é isso, rapaz? Né? Então, tudo se resume a um confronto entre interesses de grupinhos. Eu digo, mas cadê a vida brasileira? Cadê a experiência brasileira? O que as pessoas vivenciam? Isso tudo não aparece. E isso não vai aparecer na base do puro talento individual. Quer dizer, o indivíduo tem uma ideia, tem uma inspiração, né, tem uma visão abrangente da situação e deposita no romance. Isso não acontece sem muito intercâmbio e muita conversa. Né? Sem muita meditação sobre o que é a tarefa, o que é o ofício do romancista, do teatrólogo, do poeta, até que se desenvolva nesses grupos, vamos dizer, uma consciência efetiva do que é preciso fazer. Se você acompanhar, por exemplo, a eclosão da grande literatura americana, a partir de 1890, não que antes não existissem grandes escritores, mas eles não tinham uma espécie de uma autonomia intelectual, eles se baseavam muito no romance inglês, sobretudo o que eles chamam de romance gótico, né, que é aquela história de fantasmas, horrores, como Edgar Allan Poe. Né? É claro que é um grande escritor, mas você não pode dizer que ele inaugura a literatura americana. Ele era um escritor inglês, vivendo na Virgínia. Né? E esse movimento que eclode a partir de 1890 e que vai resultar então, nas grandes obras literárias de João dos Passos, William Faulkner, William Dean Howells, um monte de gente, aí não acaba mais. Isso faz com que a literatura americana perca o seu caráter regional e se torne uma força decisiva na literatura mundial. O número de escritores europeus que aprenderam a escrever com William Faulkner, por exemplo, não é nenhum nem dois. Então, era um país que estava, por assim dizer, fora da história literária mundial e que, de repente, ocupa o centro dela. Quer dizer, o poder da literatura americana no século XX é um negócio que não tem nenhum país que se compare com isso. E isto surge do quê? Desses encontros, dessas conversações e dessas meditações. Por exemplo, você vê, o maior dos romancistas desse período inicial, 1890, foi, sem dúvida, Henry James. Né? Henry James tem uma obra imensa, onde ele, na maior parte do romance, ele desenvolve uma técnica de
mostrar o sentimento íntimo dos personagens sem falar disso. Ele só vai contando o que está acontecendo e daí você vai pegando gradativamente a psique dos personagens. E ele, para cada romance que ele publicava, ele escrevia um longo prefácio explicando o que ele tinha feito ali. O conjunto desses prefácios e mais alguns escritos teóricos que ele fez, foi isso que ajudou a surgir a literatura americana logo em seguida. Nós podemos dizer assim, o Henry James foi um primeiro, mas ele ainda tinha muito do depósito cultural europeu, tanto que ele foi morar na Inglaterra. E alguns eu considero mais um romancista inglês do que americano, mas é errado, ele é americano mesmo. Também Frank Norris, o sujeito que escreveu um livro chamado McTeague. McTeague é o nome do personagem, que depois foi filmado pelo Erich von Stroheim, que é um dos grandes cineastas europeus. O filme acho que se chama Cobiça, uma coisa assim. O Frank Norris escreveu um livro muito importante sobre o dever do romancista. Quais são os deveres intelectuais e morais do romancista. Isso também foi um estímulo enorme. Então, todos os escritores que vieram em seguida receberam o aporte dessas ideias, dessas sugestões, e naturalmente havia entre eles todos um intercâmbio enorme, às vezes amizades de vida inteira, como por exemplo Ernest Hemingway, John dos Passos. E você vê que mesmo os romancistas que geograficamente e socialmente estavam mais isolados, como William Faulkner, por exemplo, o William Faulkner levou muito tempo para ele se integrar no meio literário, né? Ele trabalhou de chofer de caminhão, foi leão da chácara de um puteiro, fez vários serviços assim, antes de ele aparecer na literatura, né? O famoso contista O. Henry, o nome dele não era esse, era não sei que Porter, mas ele assinava O. Henry. Henry também esteve na cadeia, viveu de dar golpe na praça, etc. E ele teve uma profunda experiência, vamos dizer, da vida social americana antes deles ser reconhecido num meio literário, né? Mas mesmo estes, eles leram as coisas do Henry James, eles leram o livro do Frank Norris e receberam esta influência. Então, veja, toda arte é aprendida, você não aprende arte na solidão, isso é impossível. Você não pode tirar a sua arte diretamente da natureza, diretamente da sua experiência. Você tem que ter uma série de mediações, e essas mediações são dadas justamente pela tradição literária e pelas conversações com outros artistas. Quer dizer, um aprende com o outro aprende com um. Isso aconteceu no Brasil na década de 30, sobretudo no modernismo. Se você perguntar por que o modernismo nordestino foi tão mais vigoroso do que o paulista, e por que ele produziu obras que você ainda lê com interesse. Você ainda lê Graciliano Ramos, lê Jorge Amado, lê Zé Lins do Rego, com muito interesse, e você sente a vida brasileira ali, e as obras do modernismo 22 parecem tão artificiais. É simples, porque no modernismo nordestino houve um guru, esse guru é Gilberto Freire. Então, dele vem a inspiração inicial de todos esses. E o modernismo paulista, o único guru, foi o Mário de Andrade, que era um sujeito totalmente artificioso, para não dizer artificial, né? Era assim, era um homem da classe alta paulista, que só podia ver realmente a experiência popular através de estereótipos e caricaturas. Então ele acaba fazendo caricatura até quando ele não quer.